Olá, assinante do Canal 14. Estamos no ar com mais uma programação do Visão Geral, que tem a direção do publicitário Fernando Dutra e a coordenação da jornalista Eliane Rodrigues. E o nosso amigo de sempre, José Augusto, que está com a gente ajudando a fazer essa programação. Tentando errar menos. Olha, apresenta nosso convidado. Pois botaram um abacaxi na mão desse cidadão. Ah, é? Mas bota só para quem dá conta de descascar, fatiar e servir a população. Robson Torres, presidente da Agência Reguladora de Anápolis. Por falar em abacaxi, estouram as adutoras por aí, e aí o Robson tem que correr para consertar. É um prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, Zé Augusto, Eliana. Agradeço o convite de estar aqui com vocês nessa programação que é um sucesso de audiência. E hoje, conversando aí sobre os trabalhos de competência da Agência Reguladora do município de Anápolis, criada através da Lei 4.115 pelo prefeito Roberto Naves, em prol dos interesses de toda a população anapolina. E realmente, nós temos grandes abacaxis, mas abacaxi também é uma fruta doce, né? Saudável, gostosa. É, gostosa, com várias utilidades, podemos colocar em saladas, fazer suco, e é o que nós procuramos fazer na agência reguladora. Procuramos utilizar da melhor maneira possível, aprender com os erros que estamos verificando, as ocorrências, práticas de décadas por parte da Saneago, da Urban, e aí antes, inclusive, de aplicar multas e penalidades, eu mesmo sou um defensor da fiscalização pedagógica. Nós precisamos compreender o problema, atacá-lo e indicar soluções. Só aplicar multas e penalidades por si só não vai resolver os problemas da cidade. Nós precisamos compreender, até para discutir ali com os responsáveis da Saneago e da Urban, soluções para a cidade de Anápolis. Agora, quando há necessidade de aplicação de multas e penalidades, sem sombra de dúvidas, assim o fazemos para que não se repita qualquer ato, qualquer omissão, né, por parte dessas concessionárias. É o nosso dia a dia. Nós, inclusive, gostaria de, nesse momento, agradecer e parabenizar toda a minha equipe, né? Os meus fiscais de rua, Marcelo Wallace, João Batista, Dálcio Machado, agora o Newton, o Max e toda os demais, a Sônia, minha chefe de gabinete, Carol Ronce, diretora administrativa, Lucas Aparecido no departamento jurídico, e agora nós recebemos a chegada aí da Patrícia Ganan, a Grace Ganan, doutora Grace Ganan, reforçando nosso departamento jurídico. Inclusive para fins de discussão de multas e penalidades, o que fazer em determinados casos com a Saneago. Nós temos verificado que a Saneago não está passando informações a contento para a agência reguladora. É função da agência reguladora fiscalizar, monitorar e regular. A regulação, ela vem do trabalho de monitoramento e fiscalização. E aí a regulação, na prática, é a criação de normas de conduta, resoluções, onde nós podemos colocar prazos e metodologias que devem ser cumpridas pela Saneago. A Saneago ainda insiste, Zé Augusto, que compete à AGR, a regulação dos serviços de saneamento em Anápolis. Há uma lei municipal que é clara. Para mim, não há discussão. Após a criação da agência reguladora municipal, todo e qualquer termo de cooperação, convênio com a AGR, firmado com a Saneago, perde os seus efeitos, ou seja, é nulo. Se é nulo, se perde os efeitos, compete sim a agência reguladora, tão somente a regulação. E para que efetivamente possamos fazer regulações precisas, né, ou seja, normas de conduta precisas, precisamos estar em campo.
monitorando, fiscalizando, aprendendo o que fazer, como fazer em prol da sociedade. Até porque uma curiosidade somos nós que mantemos a Saneago através das tarifas, assim como o transporte público, através das tarifas paga por cada usuário que se mantém em todo o sistema. Que não são baratos. Então, veja bem, as multas, as penalidades, elas entram como despesa da concessionária. E logicamente que essas despesas vão ser suportadas por quem? Pelo presidente da Saneago, por um diretor? Não, pelas tarifas. E aí a nossa conta de água, inclusive, pode aumentar caso hajam muitas penalidades. Então, assim, eu parto do princípio que penalidade e multa não é por aí que nós vamos resolver. Nós podemos até piorar o valor, o serviço da Saneago com relação ao valor tarifário. E nesse nosso trabalho de monitoramento, de fiscalização, surgiu aí um grande desafio. O que fazer na questão do tapa-buraco, que é um problema que vem assolando a cidade de Anápolis. Eu quero saber. A palavra, eu acho que certa é essa, assolando. Cara, o presidente, foi feito um buraco na porta da coordenadora. Não, buraco não tem. Inteiro, no bairro inteiro. Não tem nem jeito de guardar o carro. Agora, o que me chama a atenção, viu, telespectador, é que um gestor do naipe do Robson, ele não esqueceu da sua equipe. Não esqueceu. Tem que ser bacana, Se hein? nominou um por um aqui, valorizando o trabalho que esse pessoal... Parabéns, Robson. Muitos não fazem isso. Na verdade, o trabalho, eu acho, de qualquer gestor, não é um trabalho particular, exclusivo de uma única pessoa. Tem que ter equipe. O prefeito Roberto Naves mesmo tem uma grande equipe, bons secretários, excelentes diretores, gerentes, assessores técnicos, e o pessoal de nível inferior, letra A, letra B, como comumente chamamos na prefeitura, cada um a seu modo, buscando cumprir com suas atribuições, fazer o seu melhor. É muito difícil, inclusive no meu caso, como presidente de uma autarquia responsável pelo monitoramento, fiscalização e regulação de serviços de saneamento e de transporte, dar conta sozinho e de forma nenhuma. Não, então, assim, é meu dever, obrigação mesmo, citar a minha equipe, parabenizar, agradecer a participação. Inclusive, eu estou tentando fazer um trabalho diferenciado e até gostaria de agradecer também a toda a imprensa anapolina. A imprensa anapolina tem contribuído sobremaneira por elucidar e discutir problemas de interesse de toda a sociedade. Para que possamos resolver problemas, nós precisamos compreender os problemas. Porque senão, nós vamos... E aí eu cito um exemplo. Nós recebemos diariamente, inclusive ofícios de vereadores, solicitando linhas e horários de ônibus na cidade de Anápolis. Impossível no atual sistema de transporte público. O sistema, para quem não sabe, é deficitário. O último mês, R$1 milhão de déficit e o acumulado nos últimos 12 meses superiores a R$15 milhões. Aí vem a pergunta, até quando a Urban irá suportar esse prejuízo? Será que não estamos aí na iminência de uma possível saída da Urban, de a operação em Anápolis? E quem será o maior prejudicado? O usuário do transporte. É aquele lá que trabalha no chão de fábrica, nos comércios, na prestação de serviço. Muitas vezes precisa se deslocar quilômetros e quilômetros para o seu trabalho. E aí, sem o transporte público, ele vai ser obrigado a fazer o quê? Pegar Uber, ou ir de bicicleta, ou de mototáxi, ou a pé que seja. Não é por aí. Nós não podemos estar só jogando pedras, nós precisamos participar, entender o problema. E aí eu recebo, muitas vezes, ofícios, pedidos para implementação de novas linhas, novos horários, num sistema que está deficitário. Eu não posso deferir de forma nenhuma, eu estaria contrariando a lógica do sistema. Hoje exige
economicidade, avaliação, inclusive a possibilidade de cortar linhas, cortar horários, sim, para equilibrar o sistema. E nessa busca nossa diária de equilibrar o sistema é que a Anápolis ela está participando agora do auxílio governamental do governo federal com relação à gratuidade dos idosos. São R$ 5.886.719 que serão disponibilizados para Anápolis em prol da gratuidade dos idosos. Toda a gratuidade, Zé Augusto, Eliana, quem paga é o usuário. Na maioria das vezes, no caso de Anápolis, a gratuidade dos idosos, a gratuidade dos estudantes e outras mais gratuidades, quem banca é o usuário, é o sistema. E o sistema é bancado com a única receita que é advinda da tarifa que o usuário paga. Ou seja, quem está pagando a gratuidade é o usuário, que são pessoas mais simples. E aí é uma luta de décadas de todos aqueles que militam na área do transporte público por todo o país e conseguimos, através de uma emenda constitucional esse ano, se eu não me engano, 123, a inclusão de 2 bilhões e 500 milhões de reais no orçamento federal para ser disponibilizado aos municípios que têm transporte público regular. A Anápolis será beneficiada com 5 milhões e 886 mil. Só para idosos e estudantes é muito, não? Não. É pouco, é muito pouco. O déficit... Mas nós temos... Não, para um pouquinho. Mas nós temos muito idoso aqui, então. Isso nós temos que acompanhar. Nós temos, sim, mais de 10 mil idosos que usam o transporte público mensalmente. É a partir de qual idade? 65 anos. 65. Inclusive, é um preceito constitucional, para quem não sabe, isso está delimitado na Constituição da República Federativa do Brasil. Ainda que não exista lei municipal, tem a garantia constitucional. Se o município não tiver lei, mas a Anápolis tem lei específica, ainda que não exista lei, o idoso tem sim direito. E nós estamos falando de um déficit de décadas. Então nós precisamos aí trazer esses recursos para o sistema para tentar equilibrar o sistema. E nós estamos aí na iminência de discussão, já o contrato, os contratos, né, 172 e 173 de 2015 preceituam que a revisão tarifária todo julho de cada ano. Então, julho já passou. Então, nós estamos aí já iniciando as discussões da revisão tarifária. E aí as pessoas podem perguntar, mas vai haver aumento? Pode sim haver aumento. O óleo diesel não aumentou, todos os insumos do transporte não aumentaram. Está aí os motoristas reivindicando aumento salarial. Quem vai pagar isso? Não pode ser a prefeitura. O contrato fala que tem que ser o quê? O próprio sistema, através das tarifas. E a agência reguladora está buscando meios de frear esse aumento tarifário. Um dos meios, a busca pelos subsídios. Mas esse é um subsídio. E tem um outro subsídio, que é o da área azul. Nós estamos lutando aí, discutindo com vereadores, discutindo com o prefeito Roberto Naves, a recriação em Anápolis da área azul. E toda essa receita, além de regular o sistema de mobilidade e estacionamento no centro da cidade e em outras avenidas, com toda essa arrecadação, disponibilizar para o sistema de transporte público e, quem sabe, não só frear, mas até reduzir o valor tarifário. Por que não? Por que não ajudar as pessoas mais carentes, mais vulneráveis, inclusive? Nós temos hoje pessoas desempregadas que estão buscando alocação no mercado de trabalho. E aí usam, sim, o transporte público. Por que não ajudar essas pessoas através de programas específicos? E da onde vem o dinheiro? O dinheiro tem que vir de algum lugar. Daí a nossa ideia de subsídios. Inclusive, até hoje não entendemos por que o governador Ronaldo Caiado não concedeu a isenção do ICMS sobre o óleo diesel para a empresa de transporte público na cidade de Anápolis. Ele, que é anapolino, existe um parecer favorável da Secretaria de Economia Estadual para a concessão desse benefício, que é pouco, não é muita coisa, não. E por que não foi concedida? Acho até que está tendo alguma ingerência política aí para não conceder para a Anápolis. É meros 20 centavos. Eu quero falar também sobre o transporte escolar, porque eles fazem um contrato no início do ano,
esse contrato vai até o final do ano. E quantas vezes o óleo diesel já subiu esse ano? Pois é, e aí, assim, nesse ponto, agradecer a participação do governo estadual, do governador Ronaldo Caiado, que tem, sim, contribuído com 50% da passagem estudantil. 50%. Diferente da região metropolitana de Goiânia, que é beneficiada com 100%. Por que a Anápolis não pode, então, receber 100% e recebe só 50%. Esse é o tipo de discussão. Volto a agradecer à imprensa local, vocês do Canal 14, pela oportunidade de estar conversando aqui com o telespectador, para que todos nós possamos entender os motivos, discutir essas questões, para frear qualquer aumento tarifário, ajudar quem merece e, quem sabe, até reduzir. Verdade. Nós precisamos discutir, mas discutir com dados, com registro, com informação, dentro de uma lógica e não simplesmente ficar jogando pedra, porque assim nós não... aplicando penalidades e multas, porque nós não vamos chegar a lugar nenhum. Com relação ao tapa-buracos, que a Eliana... A Eliana quer saber. Inclusive a Eliana me cobra. A Eliana quer até que o prefeito Roberto Naves crie um programa. Ela quer sugerir ao prefeito Roberto Naves a criação do programa Meu Bairro, Minha Rua. Eu cuido do meu bairro, cuido da minha rua. Não, mas é sério, José Augusto. Então, assim, mas assim, é importante, sim, que não só a Eliana ali no bairro dela, na rua dela, faça as reivindicações, mas todo aquele cidadão anapolino pode fazer as suas reivindicações, suas críticas, suas sugestões. Nós criamos a ouvidoria na agência reguladora para ser a voz do povo na agência reguladora. Toda reclamação, toda sugestão. Isso foi uma discussão com o prefeito Roberto Naves. Todo aquele que entra em contato com a agência reguladora é criado um processo administrativo. Recebe um número, uma data, um protocolo, uma pasta específica. Ainda que seja um não, vai ser um não dentro de uma motivação. Assim são os pedidos de linha de ônibus e horários. Nós explicamos o que é equilíbrio econômico financeiro do contrato, o porquê que não pode ser implementado linhas, e aí nós informamos as pessoas. Pedido de mudança de ponto de ônibus, a gente explica, não pode. E aí a gente fala os motivos. Então, a ouvidoria é a voz do povo, todo aquele pode entrar em contato e nós explicamos. Hoje o tapa-buraco iniciou, Eliana, Zé Augusto e telespectadores, do monitoramento da agência reguladora, que verificou que o número de buracos que eram abertos e que eram fechados, uma única equipe não dava cabo. Nós só tínhamos, no início, uma só equipe. Cobramos ali do Davi José, encaminhei ofícios ao presidente da Saneago, Ricardo Soavinski, solicitando mais atenção e mais equipes. Aí foram para 2 equipes. Por quê? Porque inicialmente uma só equipe dava conta de 75 metros quadrados diário de produção, fechando buraco. Só que a empresa abria 100 metros quadrados. Então, com 2 equipes, digamos que nós tínhamos aí um superávit diário de 50 metros. Só que na prática isso não funcionou. Essas 2 equipes, elas reduziram para menos de 50 metros quadrados dia. Ou seja, o que abria, 2 equipes não davam conta de fechar. E aí vieram 3 equipes e agora, na última sexta-feira, 4 equipes. E eu ouvi falar que parece que hoje, dia 18, é isso? 18. 5 equipes. Dia do médico. Dia do médico, 18 de outubro, né? 5 equipes foram designadas pela empresa, contratada pela Saneago para dar cabo a esse problema crônico. Por isso que não chove. Isso. E nós estamos torcendo para não chover esses dias, porque a chuva prejudica. E por que também da chuva? A chuva, logicamente, é bênção, né? Eu mesmo... torço pela chuva, em virtude de umas plantas que eu plantei, a chuva é necessária, as plantas crescem muito mais vistosas, bonitas, fortes, mas neste momento eu até abro mão aí da chuva em prol do tapa-buraco. O tapa-buraco, a chuva deixando o solo úmido, ele prejudica o tapa-buraco. E foram implementadas 5 equipes, nós estamos acompanhando todos os caminhões.
nós temos um servidor da agência reguladora em cada caminhão, em cada equipe, filmando, fotografando e acompanhando. Temos uma outra equipe que está ainda, inclusive, na usina que fornece a massa asfáltica, para verificar qual a quantidade que pega, quais os horários, se está indo mesmo, se é massa quente, se é massa fria, tudo possível nós estamos tentando entender e cobrando, inclusive, o cronograma, Eliana. Porque todo mundo quer, logicamente, no seu bairro, que seja tampado o buraco. Agora, nós precisamos evitar interferências, inclusive interferências políticas, e nós precisamos criar cronograma. Eu, particularmente, estou tentando dividir entre norte, sul, leste e oeste, uma equipe, no mínimo, em cada uma dessas regiões, e de fora para dentro. E aí, em algumas ocorrências, já a Saneago mesmo pontua, o centro da cidade. Linhas de ônibus, ao meu ver, tem que ter preferência. Por que isso, Elgo? Porque, às vezes, ali no solavanco, nós temos inúmeros casos de pessoas que caem dentro do ônibus e que machucam. Verdade. Então, as linhas de ônibus, nós solicitamos certa preferência. E os bairros onde tem maior número de buracos, nós estamos tentando criar esse cronograma o mais rápido possível, junto com a Saneago. Agora, a Saneago tem que nos prestar informação. Daí um ofício encaminhado ao presidente da Saneago, Ricardo Swavinski, para prestar informações para a gente. Por que essas informações não chegam a contento, inclusive para a gente ajudar a elaboração do cronograma? Ficamos tristes, por exemplo, de ver o atual presidente da PAI, né, o Vander Lúcio, numa postagem reivindicando o serviço ali, próximo à PAI, onde a empresa fez o serviço de ampliação de rede, necessário serviço de ampliação de rede, e não tapou o buraco. E aí, logo depois, a Saneago se prontificou, mas nosso questionamento, inclusive, com a Saneago é assim, tudo bem, a PAI é importantíssima, agora, e o Zezinho, o João, a Maria, lá do bairro, que teve o serviço de ampliação de rede e que não fez uma postagem, não teve ali, às vezes, como fazer a postagem, vai ficar sem o benefício? Nós exigimos da Saneago, assim, pode fazer a PAI? Pode e deve fazer lá o serviço de recuperação da pavimentação na PAI. Mas eu quero o relatório de todas as obras que vocês fizeram, e vocês vão fazer em todas as anteriores também. Já tem uma equipe fiscalizando tudo isso, e aí entra uma questão interessante. Cadê o fiscal da Saneago que não viu essa questão e deixou fazer o serviço lá na PAI e nos outros, e não estava aqui para verificar da necessidade? Me parece que é uma pessoa de Goiânia, parece que é uma pessoa de Goiânia que está deixando a desejar. E aí nós, dentro do ofício encaminhado ao presidente Ricardo Swavinski, nós perquerimos isso. Cadê esse fiscal? Cadê ele em Anápolis? Para que isso não ocorra. Não é uma entidade, uma gravação... Está lá no Guarujá. Que pode levar a fazer o serviço. Se reclamar, se postar alguma coisa, o serviço é feito. Se não postar, não é feito. Não é por aí. Tem que ter critério, sim. Tem que ter objetividade. Tem que ter sistematização. É o que a agência reguladora está buscando. Inclusive, discutindo com o Ministério Público, viu? O Ministério Público está recebendo da agência reguladora, do presidente, vários ofícios, vários encaminhamentos, e poderemos ter surpresas aí, possíveis ações judiciais aí para resolvermos. Também, eu não falei das calçadas, que ele está deixando as calçadas, faz um pedacinho, deixa outro pedacinho sem fazer. Aí vem, olha, nós descobrimos no nosso serviço de monitoramento que as vias é uma equipe, as calçadas é outra equipe. Interessante isso, né? Então, por que não pode ser a mesma equipe? Não pode. Uma equipe fica para a calçada, outra equipe fica para as vias. Mas nós queremos o cumprimento dos prazos.
Quais os prazos? É 5 dias? É 3 Quantos dias? E aí vem. Hoje, o contrato com a JS disciplina 72 horas. Cadê, então? E aí nós perguntamos, por isso que eles aumentaram a quantidade de equipe. Ora, Davi, se 72 horas é o prazo do contrato, por que está demorando 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses? Cadê as multas? Posso passar para vocês, todos aqueles que quiserem, cópia, inclusive, do meu ofício, com as perguntas dirigidas ao presidente da Saneago, Ricardo Zoavins. Faz questão, é só entrar em contato com a nossa ouvidoria. Eu passo cópia do ofício, já passei para inúmeros vereadores, inclusive todos aqueles que querem informações, que têm preocupação com a cidade de Anápolis. Eu faço os encaminhamentos, porque todos nós precisamos conhecer e discutir. Anápolis não pode ser tratada dessa maneira de forma nenhuma. E o prefeito Roberto Naso preocupa sim com a população anapolina, criou a agência reguladora do município de Anápolis para essa defesa aí do cidadão anapolino, e nós estamos buscando cumprir com nossa missão, com nossas atribuições. E nós temos lá na agência todas as provas, todos os documentos para discutir com quem quer que seja. Isso é ótimo. Ok. Nosso tempo se esgotou. Pois mas é um passou assunto rápido. tão intrigante, né, que passa rápido. Realmente. Ô, Robson, deixa você fazer suas considerações finais, por favor. Eu gostaria aqui de aproveitar e deixar o WhatsApp da agência reguladora, né, para todo mundo que possa entrar em contato, que é a nossa ouvidoria. A ouvidoria da agência reguladora para atender tanto serviço de saneamento quanto questões ligadas ao transporte público coletivo é o 99683 9076. 99683 9076. O Max está atendendo e respondendo pela ouvidoria. A população nós precisamos que a população entre em contato conosco através desse WhatsApp e converse conosco. Muitas vezes é muito melhor conversar com nós que somos técnicos, que estamos no dia a dia, do que muitas vezes ligar numa rádio, ficar reclamando na rádio, reclamar para um vereador, reclama com a gente. Foi criada a ouvidoria para ser a voz do povo. É feito um registro, é montado um processo e é dado cabo a esse processo. Em nome do nosso diretor-geral, Fernando Dutra, agradeço imensamente sua presença aqui no Canal 14 e a você, assinante da NET. Até a próxima.